João capítulo 21, eu queria falar um pouco sobre a exaustão pastoral, sobre a questão do cansaço pastoral, de tudo isso que permeia, né, a vida de um pastor, porque vai ainda ter uma série de pastor androide. Enquanto não chega, são os humanos mesmo, aí temos que cuidar daquilo que é humano. E, ao contrário das pessoas pensam que o pastor 24 horas antenado, não é, ele é um ser humano, como todo mundo. Eu sou filho de pastor, meu pai é de uma época que era muito mais rígida essa questão de pastor tá ali, e eu posso dizer com propriedade que vi essas fases na vida do meu pai. Vamos para 21, até o verso 11, verso 12. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí algo que comer? Responderam: não, Senhor. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam mais contar, porque a rede veio cheia de grandes peixes, uma grande quantidade. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com veste, porque estava totalmente nu, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante mais do que 90 metros da costa. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabasse de pescar, de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Porque sabiam, na verdade, que era o Senhor que lhes falava. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Espírito Santo, fala com a gente neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, sem introdução, direto no assunto, Pedro estava estressado. Porque Pedro vai dar a ideia dessa frase do carro. Está nervoso? Vai pescar. Pedro é o autor desse adesivo. As pessoas usam isso hoje, nem sabem que é bíblico. Pedro falou: vou pescar, porque eu estou por aqui. Jesus, que era a pessoa que eu depositei toda a minha confiança, ele aparece, Jesus, lá no começo desse evangelho mesmo, e outros também, fazendo um milagre semelhante a esse aqui. Idêntico. A única diferença é que naquele estavam em terra, e nesse agora estavam no mar, mas o final foi o mesmo. Pedro olhou para ele, Pedro era falastrão, Pedro era um cara assim, o pessoal não gostava muito de Pedro. Pedro falava demais, cortava o olho dos outros, ele fazia umas coisas assim meio estranhas. Mas ele era uma pessoa muito querida por Jesus, pelo jeito dele. E ele falou: eu estou cansado, porque ele estava confuso. Eu vou aqui defender um pouquinho Pedro. Eu vou dar um pouco de advogado aqui de Pedro. Vou defender um pouco Pedro aqui. Pedro estava estressado, estava cansado. Andou com Cristo 3 anos, largou tudo. E eu imagino, pelo que ele foi, dele ter saído da aldeia, gritando, falou: aí pessoal, fica aí, sua gentalha, eu vou seguir com Jesus. Esse aí, ó, é esse. Vai acabar com Roma. Vai destruir Roma, essa é a resposta, é o Messias. Eu vejo Pedro, porque depois ele volta, agora, com que cara Pedro volta, né? Ele deve ter saído falando alto, conversando alto, aquele jeito, e ele depositou a confiança em Jesus. Para mim, Pedro era presidente da Associação de Pescadores de Betsaida, que pelo jeito que ele falava, devia ser o presidente da Associação de Pescadores de Betsaida. Betsaida hoje é Cisjordânia, não é mais Israel, fica na dobra lá em cima. Não pertence mais ao território, mas isso é uma questão política. Naquela época, era. E também tinha os irmãos que consertavam redes, que era a oficina dos irmãos Boanerges, né?
concertos de redes em geral. Deixaram tudo para... Não está escrito lá, eles consertavam redes. E eram dois, eles tinham sociedade, né? Então, viviam juntos. Até foi interessante porque eles vieram logo no começo com Cristo, um morre no começo, Tiago morreu logo no começo, e João é o último a morrer. Os irmãos abrem e fecham ali. Interessante. Então eles consertam a rede, da oficina de redes, irmãos Boanerges, conserto de redes em geral. Deixam tudo, né, para seguir a Jesus. Todo mundo achou assim, esse aí, desculpa a expressão, esse é o cara. Esse vai resolver todos os nossos problemas. Esse vai acabar com Roma, é o Messias prometido, e investiram tudo em Jesus. A casa caiu. Jesus foi preso. Desmoronou todo o esquema. A gente vive algo semelhante pelo mal no Brasil, né? Mas lá é pelo bem. Jesus foi pelo bem. Então pegaram Jesus. Eu digo isso porque você vê hoje que com essas prisões que houve do esquema do Lava Jato, desmoronou as empresas, desmoronou as pirâmides, tudo. Na época de Jesus não tem nada a ver com isso, não estou fazendo uma linha paralela, mas é como se fosse a mesma coisa. Aquela pessoa que tinha a maior confiança, vai acontecer, desmorona, ele foi preso. Um soldado prende Jesus. Pedro olha aquilo e fala, o que eu vou fazer agora? Deixei tudo, abandonei. Os outros também, deixamos as nossas redes, tudo. A gente deixou as oficinas, deixamos as empresas, o salário, deixamos tudo. Agora ficamos sem igreja, ficamos sem líder, sem bispo, sem conselho, sem nomeação. Não tem nem SD, ficamos sem região, ficamos sem distrito. O que fazer agora? O Nazareno foi preso, né, Douglas? O que faremos agora na nossa vida? Pedro estava estressado. Você imagina, gente, se Pedro tivesse um Facebook, por exemplo, estava lotado o inbox de Pedro. Cadê o Nazareno, né? Cadê o pregador? Cadê o Jesus Cristo? Cadê o Messias, né? Cadê o Messias? Se tivesse um zap, então, ia estar lotado de aquele assovio toda hora, chegando para ele. Ele estava na rua, o pessoal reconhecia, você é um deles, você andava com eles. Olha o seu jeito de falar, é igual ele. A sua roupa é parecida. Rapaz, aquilo foi desgastante. Pedro falou, vou pescar, não aguento. Eu vou pescar, vou voltar para a pescaria. Eu não aguento isso aqui. É muita pressão em cima de mim. É como se a nossa igreja na cidade desmoronasse e todo mundo está me cobrando nas ruas. Ah, você é daquela igreja? Aconteceu isso. Ah, você é daquela... eu te vi lá um dia pregando. Cara, pressão. Ou você vai daqui, embora pescar ali na penha, ou você fica aqui. Então Pedro falou, meu Deus, o que está acontecendo? Ele estava confuso, porque olha, Jesus Cristo não era o rei? Ele percebeu que as profecias falavam de Jesus, mas agora está preso? Ele foi levado... diziam assim, mas aquele que fez milagres não pode se soltar agora da mão dos romanos? Aquele que levantou cegos? Pedro estava totalmente no estresse pastoral. Falou, vou deixar a igreja, eu não aguento mais, porque eu estou pregando a palavra. O rebanho está aqui, mas o meu Jesus não me unge mais, não está mais comigo, ele está preso na situação, eu não consigo fluir no ministério, eu prego, não acontece, eu oro, não acontece, eu canto, não acontece, eu faço, não acontece, ele está longe de mim, eu estou estressado. E estão me perguntando, e aí, a sua igreja diz que fazer milagre? A sua igreja diz que cura, você prega e não cura? Você prega e não acontece nada? Você imagina isso. A pior coisa do ministério é quando parece que Jesus está preso na minha situação, e eu não consigo fluir. E Pedro fala, sabe uma coisa? Vou pescar. Aí veio o primeiro tópico aqui. Na crise, a gente volta para as origens. Porque era mais cômodo Pedro deixar tudo e voltar para a casa do pai. Eu conheci um amigo, eu tenho um amigo que conhecia há muitos anos, que o ano passado ele se separou da mulher depois de 28 anos de casado e voltou para a casa do pai dele. Ele com 50 anos de idade, voltou para a casa do pai. Porque nas origens, na crise, a gente volta para as origens. E a pior coisa é voltar para as origens, porque foi de lá que eu saí com uma proposta de novidade de vida, de alcance, de ampliar a visão, de tudo isso. Isso me cobra muito, me custa muito. Então o primeiro ponto do estresse pastoral é me trazer para as origens. Eu começo a repensar no que eu fiz. Eu nunca devia ter saído. O que foi que eu fiz? O que eu comecei a pastorar? Para que eu fui entrar em pastor? O negócio de pastor me faz lembrar uma ilustração de uma piscina que tinha lá dentro tubarão, enguia, tinha aquela cobra terrível, né? Eu não sei o nome dela agora, anaconda, que chama anaconda. Tinha lá piranha, tinha jacaré, tinha tudo que você imaginar. E o rei disse assim, o jovem convidou os jovens do reino
eu estou ficando velho, vou passar o reino para alguém, não tenho herdeiro, tenho uma filha, a Bela, o nome dela era Bela. Então, aquele jovem que pular na piscina, vencer o tubarão, a enguia, vencer a jacaré, a anaconda, vencer a jiboia, todo mundo, e conseguir sair, aí você é um homem de coragem, vou lhe dar metade do reino manda minha filha, e quando eu morrer, assumir o reino. Esse é o meu compromisso de reino com vocês. Aí ele olhou, ninguém se candidatava, Aí um corajoso apareceu. E tá aí nadando, chuta uma piranha, saca um jacaré, passa com o tubarão assim, e vai, e rasga, e bate na anaconda. E quando chega do outro lado, lá tudo suado, cansado, rasgado, sangrando, consegue chegar e sair da piscina. Aí o cara falou, rapaz, você é o herói, o rei. Vou te dar a mão da minha filha, metade do reino. Rapaz, como é que você conseguiu? Não, eu não consegui, não. Eu quero saber que foi o desgraçado que me empurrou na piscina aí. Eu vou quebrar a cara desse cara, O ministério às vezes é isso, cara. Chuta uma enguia, chuta uma cobra, chuta um jacaré. Senhor, eu quero saber quem foi que me empurrou nisso. Exatamente o que Pedro estava passando. Chutando jacaré. Quantos jacaré a gente chuta no nosso ministério? Quantas anacondas que aparecem para te quebrar toda? E tem a jiboia que te abraça, meu irmão. Vai te abraçando, meu irmão. Vai apertando até quebrar tudo. Sabe, Pedro passou por isso aí. Vou pescar. Aí o segundo ponto diz que eles saíram todos. Foram juntos para pescar. E no meio deles, é até cômico, Mateus foi. Mateus era contador, era tributarista. O que está fazendo no meio? Porque nesse momento se dissolve aqui o distrito, certo? O SD foi preso, está lá, ok? Ficou todo mundo sem SD, o bispo abandonou. Aí ele disse, bom, acabou tudo, né? Acabou tudo. Pedro falou assim, não sei vocês, eu vou pescar. Vou voltar para minhas origens. Os outros assim, sabe uma coisa, gente? Fazer o que nós, né? Vamos pescar também. Porque na crise você segue qualquer coisa. Na crise você segue o que aparece. E é cômico porque Mateus estava lá no meio. Ele era contador, foi pescar. Exatamente, porque na crise eu acompanho qualquer coisa. Esqueceu que era contador? Ele podia falar, não, vou voltar para o meu escritório de contabilidade. Sou tributarista, na verdade era tributarista, não era contador, né? Eu vou voltar para o meu escritório de tributário, que eu tenho meus colegas na cidade lá, só chega lá e começo lá como contínuo. Existe isso aí, contínuo. Depois eu vou... Não, ele vai junto com os amigos, porque... Na crise você desenvolve afetividade. Amigos de crise. Amigos de crise. Ele vai junto com esse pessoal. Ele era contador, porque na crise eu sigo qualquer coisa. E chegam lá, Pedro, o rei não perde a majestade, né? Pedro deve ter chegado, oi gente, tudo bem? Tudo bem? Estamos tirando umas férias ministeriais aí, gente. Tá tudo bem, viu, gente? Tudo bem, viu? Tá tudo bem, a gente está só descansando aqui um pouquinho. Tá? O mestre está preso. Foi morto, ressuscitou, deve aparecer, mas a gente está por aí, descansando um pouquinho. Ele pega o barco e vai para o meio do mar. Aí vem uma terceira lição interessante. Ele não consegue pegar nada. Eu posso imaginar, pastor Anderson, Pedro assim, falastrão, né? Em cima do barco. Voltei, de volta para o meu aconchego. Trazendo na mala bastante saudade. Estou lá, né? Sentindo cheio de peixe. Ó, gente, isso aqui é meu lugar. Eu nunca devia ter saído da minha cidade para esse negócio de pastorado. Eu nunca devia ir para seminário bíblico. Para que isso, né? Missões. O que eu tenho que fazer? Aqui é meu lugar. Pescaria, peixe, minha terra, minha gente. Ó, cheiro de peixe, estou de volta, graças a Deus. Foi muito bom. Foram 3 anos legais. Muito milagre, muito show pirotécnico, muita coisa interessante aconteceu. Coxo andou, cego viu, morto levantou, cara, aquela do Lázaro. Confesso, eu quase corri. Mas Jesus estava lá, segurei firme. Então foi muito bom, foram 3 anos assim de maravilha. Mas agora estou de volta. Pode jogar a rede, vamos começar. Do Unité, Salame Minguê, lado de esquerdo. Vamos lá, joga aí. Pedro, nada. Brincadeira. O peixe me conhece, está brincando comigo. Isso é a minha volta. Esquerdo, direito, vai, para frente, para trás, nada. Aí vem mais uma lição. A pior coisa na crise é quando você descobre que você não é bom mais daquilo que você era bom. Porque você foi chamado, e o chamado é irreversível. Quem entra no deserto para Canaã, ou ele morre lá, ou ele entra em Canaã.
nunca mais Egito. Se ele murmura e não sabe, ele morre lá. Mas se ele continua, ele entra em Canaã. O seu chamado foi irreversível. Você está com o vírus do chamado. Não tem jeito. Pode a denominação inteira te excluir. Você vai pregar numa praça. Porque você tem o chamado de Deus. E o chamado é irreversível. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Aleluia. Então a pior coisa é você descobrir que você não é mais bom naquilo que você era bom. E isso me desencadeia uma quarta lição. Deus não me quer fazendo aquilo que não é para eu fazer. Deus não me quer fazendo aquilo que não é para eu fazer. E agora ele está com uma situação difícil. A pressão sobe, ele fica vermelho, tira a roupa porque esquentou tudo. Aí vem a nudez ministerial. É quando o pastor fica nu, de certa forma, de tudo que você fala. Meu Deus, cadê a minha teologia? Cadê o meu mestre? Cadê meu chamado? O que eu estou fazendo? Não pesquei peixe. Voltei para a minha vida antiga e eu descobri que eu realmente não pertenço mais a esse. Ele sabe dar resposta. Ele quer pedir a tua necessidade temporária para entregar o que é eterno para você. Por isso que ele perguntou. Ele perguntou, olha, o que mais Abraão e Sara queria era o filho. Depois ele pediu o filho deles. Aquela samaritana ia buscar água. E Cristo pediu água. Ele vai pedir a nossa necessidade. Cadê a mensagem boa que você tinha? Vai perguntar isso. Ei, cadê aquela mensagem de poder? Cadê aquela oração de poder que você tinha? Cadê o crescimento da sua igreja? Não tem, Senhor. Porque eu sei do que eu estou falando. Eu conheço a sua necessidade. Aleluia. Amém. João olha e João cutuca Pedro. Peraí, Pedro. Olha, eu percebi, é ele. Pedro, é ele porque é ele, Pedro. É Jesus que está ali. João, ele escreve o livro de João aqui. Ele usa uma frase para o nome dele. Ele se autopromove, diz assim, ó, aquele a quem Jesus amava, o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, não é para dizer que Jesus tinha pretensão só por ele e não por os outros. Não é para João falar que ele era o melhor que os outros. É que a palavra João é Iahava, significa Iah, Deus, Senhor, Iahava, Ava, amor. Aquele a quem Deus se agrada, aquele a quem Deus ama. Por isso que é João, Iahava. Eu, Iahava, quem Deus ama, né? O meu nome é Eliseu, é Irishuava. É Elishuava, Deus salva. Então, se eu escrever esse livro desse, eu falo assim, ó, aí Eliseu, aquele que Deus salva, e os outros não, só eu. Tem que entender isso. Isso para nós, pastores, resolve o problema teológico aí. Porque as igrejas, o pessoal fala isso, o João é mais queridinho. Não, é porque o nome dele significa isso, a quem Deus ama. Só isso. Ele olha e ele consegue ver. Por que João consegue reconhecer? Diz a Bíblia que nenhum deles reconheceu Jesus. Ainda diante dele, depois viram que era, não queriam perguntar com medo. Mas por que, pastor Wagner, que João olha e reconhece Jesus? Porque João era um adorador. E só o adorador consegue ver Deus no meio de um fracasso. A pergunta é, somos adoradores? Porque o pastor primatamente é duas coisas, discípulo primeiro e depois adorador. Ele pode ser pastor, ele pode ser cátedra, teólogo, doutor, mas antes de tudo, primatamente ele é discípulo e adorador. São as duas pernas do equilíbrio da nossa fé. Discípulo e adorador. Se não dá só com vou mancar. Ando com as duas. João olha no meio do fracasso, da rede vazia, do descaso, do estresse, do problema. João olha e vê. É Jesus. No nosso ministério, se fomos adoradores, podemos até voltar a pescar. Mas no meio do maior fracasso, da nudez ministerial, vamos olhar e ver Deus no meio da nossa causa. Eu estou voltando para estar com vocês. Só o adorador consegue ver Deus no meio do problema. Pedro se convence e agora se joga. E quando ele traz a rede, vem aquele monte de peixe. Há uma lição aí também. Não é porque você pescou a noite inteira que não pegou peixe que não tem peixe. É só mudar o foco. Douglas não mandou para outro mar. Não mandou pegar outro barco. Esse barco não presta. Por isso não pescou. Não, a rede não é boa. Não, isso não está legal. Não, o mar não é legal. Não. No mesmo local,
ele manda jogar para o lado direito e vem 153 grandes peixes. Ou seja, não é porque você não pescou nada em Joinville que não tem peixe. É só mudar o foco, que a rede vem cheia. O foco está certo? Agora a pergunta do foco. O que é foco, gente? O que é focar e desfocar? O foco, ele é o final de uma visão. Eu estou na visão. Eu sou crente, sou lavado, enxaguado pelo sangue do Senhor, eu sou arminiano, sou de direita, sou... Eu estou no foco. Sou do Nazareno também. Minha igreja é uma assembleia. Deus se une com a gente, é um de Deus. Então a gente está no foco. Mas se eu não estou na direção correta, eu desfoco. Ou seja, o desfoco não é tão errado, porque o desfoque é a visão distorcida. Nesse caso aqui, porque se você vai para o lado da mentira, do mal, isso vai criar uma heresia, né? Mas no foco que eu estou indo, eu quero ganhar vidas, eu quero gerar almas, eu quero gerenciar discípulos, mas eu estou fazendo a coisa que não está dando resultado. Embora eu estou vendo que eu quero isso aqui, mas está desfocado. Isso é desfoque. Então não é porque eu não pesquei peixe a noite inteira que não vai ter peixe para mim. É só mudar o foco. E agora vem 153 grandes peixes. Detalhe, a mesma coisa aconteceu lá no começo. Jesus manda jogar na minha rede e Pedro fala, sobre a tua palavra é jogado, e diz lá, naquela primeira vez, e vieram grandes peixes, quase rompendo as redes. Não falou quantidade. É que tinha o contador. Exato, nessa agora tinha o contador no meio. O Mateus estava lá. Ou seja, Jesus começa a restabelecer os nossos ministérios, que a gente volta para a posição dele. Aleluia. Quanto mais eu chego perto dele, ele vai trazendo de volta as minhas habilidades. Aquilo que o que eu fazia, que era bom, descobri que no mal não consigo. Mas perto dele, ele revitaliza. Eu volto a pregar aquela mensagem que eu pregava no sonho. Eu volto a orar com paixão. Eu volto a sentir, ver resultados do meu ministério. Eu volto, sabe, o contador dentro de mim, ele reaparece. Agora ele estava animado. O que era tristeza, ele foi no meio deles agora. Agora está animado. Não, peraí. 1, 2, 3, 5, 2, 3, lote 10. Lote 10, 10, 1, 2, 3. Calma aí. Felipe, segura aí. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí, vamos lá, isso aqui. 120. Ele estava já totalmente dentro do seu ministério. E Pedro agora começa a nadar. Eu fico pensando, quando eu vou lá, eu fico olhando assim para aquele mar, para aquele barranco. Foi aqui, foi ali, eu sento, eu atendo o grupo, depois eu sento. E eu imagino, cada abraçada que ele deu, Douglas, ele lembrava de um milagre, de um momento. Afinal de contas, ele estava regressando para o ministério. Eu vou dizer uma coisa. Pastor, qual é o seu nome? Pastor Luiz. Pedro tinha abandonado o ministério. Isso é nítido. Pedro tinha, ele foi pescar, ele tinha abandonado. Não digo que abandonou Deus de Jesus. Mas a função de discípulo, de futuro apóstolo, ele deixa aqui. Agora ele está nadando de volta. É um nado diferenciado. Porque ele deixa aquele barco, como dizendo assim no coração, foi minha última noite nesse barco, nesse ministério frutífero, nesse ministério que não apanha peixe, que não acontece, que não vira. E agora, pastor Anderson, ele está nadando, não antes ele pegou o barco e foi para o peixe. Agora, pastor Anderson,